Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional é um clube que neste momento pulsa. O ambiente no estádio gigante da Beira-Rio ferve. E este processo foi deflagrado depois da derrota no Grenal do Estádio Centenário em Caxias. Neste vídeo eu vou te contar essa história. Vamos lá então, vamos falar sobre este ambiente tenso, que pulsa, que ferve no Internacional. Depois da derrota no Clássico Grenal, o Grêmio venceu 1-0, gol em cobrança de falta de Jean-Pierre. Há um ambiente efervescente, que por certo aspecto é preocupante, mas que tem também tons saudáveis. Eu já vou te falar sobre isso, mas antes eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e, gostando do vídeo, deixe aí o seu like. Acima de tudo, venha para cá conversar comigo sobre futebol e dupla Grenal tratados com isenção editorial, com independência, com isonomia. Feitoria, te inscreve no canal aí. Te inscreve, coloca a tua opinião, fica à vontade para divergir, deixa aí o teu like. Olha só, o Internacional criou uma grande expectativa para a volta da pandemia. E isso se deu muito com base na performance que o time teve no Grenal anterior, aquele da Libertadores da América, quando depois de muito tempo o Internacional teve uma superioridade sobre o seu tradicional adversário, mas não conseguiu traduzir isso em vitória. O Inter ficou um pouco com a sensação de ficar engasgado. Por isso o Internacional criou uma enorme expectativa para esse retorno do futebol. O Inter foi para o Grenal, e isto era visível, com muito mais fome de vitória. O Inter se manifestou, o presidente Marcelo Medeiros respondeu a questões dizendo que considera o seu grupo de jogadores superior ao grupo do Grêmio. O Inter manifestava muita confiança. Dentro de campo, o que se viu? O Grêmio melhor em campo, mais organizado, não com uma grande vantagem do ponto de vista de qualidade técnica, até porque o Grenal não teve isso. Não foi um bom Grenal tecnicamente. Bem, e aí o Grêmio ganhou num lance circunstancial, mas o Grêmio já havia sido melhor durante a partida, teve um pênalti dispersado pelo Everton, o Grêmio foi melhor. E aí, a partir dali, depois o Inter faz ainda no final de semana um segundo jogo nesta retomada com o time reserva, outro jogo terrível tecnicamente, num gramado novamente ruim. O Inter não sai do empate com o Sportivo, é um time medíocre, um time mediano, o time do Sportivo de Bento. E aí a gente começa a observar que depois do Grenal, o ambiente no estádio Beira-Rio, na verdade o ambiente do Internacional, ele pulsa, ele lateja, ele ferve, ele está mandando de mãos dadas com atenção. Vou justificar para você. Primeiro episódio, o chilique que o D'Alessandro teve logo após o Clássico, quando agrediu verbalmente o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, delegando ao presidente da federação o fato de o Grenal não ter acontecido no Beira-Rio, quando todos nós sabemos, inclusive os dirigentes colorados, que esta é uma decisão do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, que vetou os jogos na capital. Ah, mas o presidente poderia ter tentado agir. O presidente da federação fez um esforço hercúleo para a retomada do Campeonato Gaúcho. A federação foi muito competente nesse quesito para que tenhamos a conclusão dentro de campo do gauchão. E é claro que todo mundo abre mão de alguns aspectos. Se joga em gramado ruim, não vai ter rebaixamento, as condições não são as ideais, não tem torcida, isso é uma obviedade. O D'Alessandro, ao agredir verbalmente, e foi forte a manifestação contra o presidente Luciano Oxman, ele agiu como dirigente. É necessário que se diga que é uma postura equivocada de dirigente. Mas esse não pode ser o papel de um jogador. O que o Internacional fez com o D'Alessandro? Nada. O Internacional passou a mão na cabeça. O Internacional respaldou a atitude do D'Alessandro. Agora, a boca pequena se diz que os dirigentes conversaram com ele, chamaram a sua atenção, mas o Inter está devendo um pedido de desculpas, na minha opinião, ao presidente da federação. Não interessa se o presidente é gremista, é conselheiro do Grêmio, como, na minha opinião, também não interessava se o ex-presidente Francisco Noveleto Neto era colorado, conselheiro do Internacional. Isso é o que menos interessa e a gente tem que, de vez por todas, acabar com este provincianismo. Bem, o Inter vai para um jogo no final de semana e a sua assessoria de imprensa acaba tendo um ato lamentável de censura e que não está à altura nem do clube e muito menos da gestão do presidente Marcelo Medeiros.
dos presidentes de Grêmio Internacional que eu convivi, o presidente Medeiros está entre aqueles que eu coloco como um dos mais democráticos, como alguém que aceita a crítica, que tem posição forte, que sabe divergir, que sabe contestar a opinião de algum jornalista, mas que aceita o divergente. E o Internacional, através da sua assessoria de imprensa, cometeu o erro de vetar um jornalista da Rádio Grenal que é assumidamente torcedor do Grêmio e que usa as suas redes sociais, eventualmente, para fazer algumas provocações ao Inter. Eu posso nem concordar com isso, isso é o que menos interessa. O Inter tinha que aceitar a escala dessa emissora de rádio e aceitar que o repórter fizesse uma pergunta para o técnico Eduardo Cudê. Bom, se a pergunta fosse formulada com algum tom de ironia, o que eu não acredito, com algum tom jocoso, de brincadeira, aí sim que o Inter deveria se manifestar à direção da emissora contestando isso, e o próprio Eduardo Cudê ou os dirigentes que estivessem na entrevista poderiam também publicamente colocar o seu ponto de vista. O Internacional não fez nada. E quando você se omite de fazer alguma coisa, você está respaldando a atitude da assessoria de imprensa. Lembrando, a assessoria de imprensa ela é a assessoria do Internacional. Do Internacional. Depois se disse que o Internacional pediu desculpas, a emissora, mas foi um episódio público. O Inter errou. Ao se omitir, o Internacional errou. Mas tudo isso está num contexto de ambiente em ebulição do Internacional, ambiente fervendo. Sabe panela de pressão? Quando vai aumentando a pressão, você vai lá, mexe numa chavezinha e pode tirar a pressão ou pode aumentar? Eu vou dizer onde é que ela pode ser aumentada e onde é que ela pode ser arrefecida. Bem, e aí o Cudê, depois do empate ruim tecnicamente com o Esportivo, um jogo fraco, faz a frase dizendo assim, que não é uma frase de treinador, é uma frase novamente de dirigente, e ele diz assim, se for para contratar um técnico para jogar sempre em gramado ruim, o Inter tem que procurar um outro nome, que não é comigo. Neste momento em que o Internacional vem de uma pandemia, de parada, perde um Grenal, faz um jogo ruim contra o Esportivo, é uma frase mal colocada. Não, gente, eu não vou condenar o Eduardo Cudê, que eu acho um bom treinador. Eu acho que está fazendo um trabalho digno no Internacional. Acho que a pandemia parece que fez mal para o clube, fez mal para o time. E isso ali na frente a gente vai observar se o Inter vai conseguir dar a volta por cima ou não. E eu acho que tem condições para isso. Eu não vou condenar o Eduardo Cudê por essa frase. Foi uma frase mal colocada de alguém que não é da aldeia, mas não foi muito feliz. Ela apenas serve para reforçar isso que eu estou lhe dizendo agora aqui nesse vídeo no meu canal do YouTube. Que o ambiente do Internacional pulsa. Que é um ambiente tenso. Quando o assessor de imprensa toma uma medida descabida daquelas, o Internacional tem que ter, através, na minha opinião, do seu vice de futebol, do Alessandro Barcelos, tem que ter uma posição enérgica. Não, o Internacional não vai... O Inter não tem que se meter, gente, na escala de emissora de rádio. Porque senão vai me dar o direito de escolher se o Musto é titular da equipe ou reserva. Aliás, na minha opinião, ele tem que ser reserva da equipe do Internacional. Então... Assim como eu posso aqui opinar de quem deve ser, eu não posso ligar pro presidente Marcelo Medeiros ou pro Eduardo Cudê e dizer, escuta aqui, ó, tu bota esse para jogar, bota esse aqui na ponta direita mais avançado, esse aqui fecha o meio com o Edenilson. Não, eu tenho o direito de opinar, mas não de me meter. Essa censura, ela começa assim, com um assessor do Internacional mandando uma mensagem, um WhatsApp para o coordenador de esportes da emissora, dizendo assim, tá de brincadeira com essa escala. Quer dizer, ainda por cima uma frase mal colocada, um certo desrespeito, não só ao profissional que eles queriam vetar, porque é gremista, como à emissora de rádio. E o pior, a emissora de rádio se submete à pressão, foi um erro também da emissora, submeter à pressão do Internacional e ceder. Não é este o caminho. E isto, de novo, serve para reforçar que o Internacional está num ambiente de panela de pressão forte. Não estou dizendo que é crise, não estou dizendo que é uma situação dramática, não é isso, me entendam bem, mas há um ambiente em ebulição. E sabe onde é que ele vai eclodir ou arrefecer? No próximo Grenal. Muito provavelmente nós tenhamos um Grenal. Ou na semifinal deste segundo turno, ou mais provável, na final do turno. E este Grenal, ele vai simplesmente encaminhar talvez o campeão gaúcho. Esse Grenal é mando de campo do Grêmio. Hoje não seria na Arena, porque o prefeito Marquesan segue com o veto ao futebol na capital gaúcha. Hoje seria no CT do Grêmio, né, no centro de treinamento, em Eldorado. E esse Grenal decide quem vai enfrentar o Caxias na final. É óbvio que com favoritismo. Seja o Internacional ou o Grêmio vai chegar na final com favoritismo, que não quer dizer que o título está ganho. O Internacional recentemente perdeu um título regional para o Novo Hamburgo. Bem,
Então aí nós teríamos. Aí que entra o aspecto. O Inter estar pulsando, o Inter estar incomodado com a derrota no Grenal, pode ser bacana, pode ser bom, porque mostra que o Internacional não está acostumado a isso. Mostra que o Internacional ainda se indigna e que seus jogadores ainda têm sangue na veia e estão indignados. Ok, mas tem que ser bem administrado. Pelos dirigentes, pelo Alessandro Barcelos, pelo Rodrigo Caetano e também pelo treinador Eduardo Cudê, para que uma eventual desclassificação no Campeonato Gaúcho não gere uma crise às vésperas de início do Campeonato Brasileiro e de retomada de Libertadores marcada para setembro. E o inverso também é verdadeiro. O Internacional ganha do Grêmio, abre a chavezinha da panela de pressão e o ambiente se acalma. E o Inter vai com uma certa tranquilidade para a final do Campeonato Gaúcho ou para a abertura do Campeonato Brasileiro. Então, é um ambiente que não é de crise, mas é um ambiente de uma certa tensão, é um ambiente que ferve, é um ambiente que pulsa, e ali na frente, daqui a uma semana, ou no máximo daqui a 10 dias, ou na semifinal, ou na final do turno, provavelmente um Grenal para decidir o outro finalista do Campeonato Gaúcho. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.